Quando a má notícia chegar para você, quando alguém te tentar desanimar, quando a doença chegar na sua família e deixar você triste, saiba que o seu socorro vem do céu. Saiba que o seu socorro vem do Deus Todo-Poderoso. E a última resposta é dele, amém? Então mais uma vez. O meu socorro vem do céu. Levante as mãos com fé, bem alto. A sua vida pertence a Ele. Vou esperar em Ti. Amém? Com essa certeza no seu coração, eu queria que você aplaudisse ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Queria chamar o pastor Sadal e as palmas louvam ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Os irmãos podem se assentar por alguns instantes. Eu agradeço o Ministério de Louvor. Pode se juntar conosco aqui. Enquanto as crianças estão indo lá para a escolinha, eu gostaria de saber se existem pessoas hoje que estão nos visitando. Você que foi convidado a estar aqui com a gente hoje para celebrar a ceia, para buscarmos a presença do Senhor. Eu gostaria de conhecer você agora. Você pode levantar suas mãos. Você que... Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês. Que vocês possam fazer dessa igreja a sua casa de oração. Sempre que vocês sentirem no coração de estar aqui conosco, pode crer, pode contar conosco, que nós vamos estar aqui, de portas abertas, esperando vocês, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela vem para consolar, tratar, para nos consertar, e a presença de Deus vem para fazer milagres em nossas vidas. Por isso, crendo nisso, nós sabemos que a melhor coisa que nós podemos fazer é sempre estar buscando a presença de Deus, tá bem? Eu queria pedir aos visitantes que você possa se colocar de pé. Só os visitantes se coloquem de pé agora para a igreja te conhecer agora. Amém. Você que é membro da comunidade Tempo Novo aí, vai até essas pessoas que estão de pé. Dê um abraço dela aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós estamos hoje é dia de ceia, um dia importante para nós, para quem sabe o significado da ceia, é muito importante. É onde nós trazemos à memória, como diz a palavra de Deus, a morte e a ressurreição do Senhor, e trazemos também a memória de que um dia Ele há de vir e resgatar toda a sua igreja. Mas hoje também nós estamos encerrando a nossa campanha da família. Então vocês que estiveram ao longo aí desses meses aqui, vindo no domingo, nesta campanha da família, hoje nós estamos encerrando a campanha, e eu creio que muitos conseguiram entender e compreender aquilo que o Senhor quer ou exige de uma família cristã, e eu creio que muitos ainda vão alcançar, se já não alcançaram, as suas grandes vitórias, as suas bênçãos, as suas realizações. Então hoje nós terminamos essa campanha e, num momento adequado, nós vamos fazer uma outra campanha, assim como Deus colocar em nossos corações. Amém? Então eu gostaria que você apanhasse sua Bíblia na sua mão agora e se colocasse de pé para podermos estar lendo a palavra de Deus. Que está no livro de Mateus, no capítulo 5, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 12. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, que fala do sermão
das bem-aventuranças, né? Jesus falando com seus discípulos. E eu dei como tema, por causa disso, nessa noite, a família bem-aventurada. Família bem-aventurada. Também? Todo mundo já encontrou? Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tá bem? Feche seus olhos agora, eu quero fazer uma breve oração com você, nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pelo tempo de adoração que o Senhor nos deu, pelo tempo de oração, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, desta noite, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelos recursos que o Senhor tem lançado, Senhor, sobre as nossas vidas. E nesse momento nós nos preparamos para encerrar, ó Senhor, a campanha da família. Nos preparamos, ó Pai, para recebermos a mensagem, a instrução, Senhor, desta noite. Para tanto, Senhor, te pedimos então a compreensão da sua mensagem. Pedimos, ó Pai poderoso, que o Senhor possa visitar-nos nesse momento, e o nosso coração e a nossa mente, Senhor, estejam atentas a tudo aquilo que o Senhor quer ministrar e falar a nós. Que o Senhor possa repreender o mal que está, Senhor, diante de nós. Que o Senhor possa repreender, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que possa estar, ó Senhor, tirando, ó Senhor, a atenção, que possa nos distrair, que possa, Senhor Deus, ser contrária à sua vontade nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai poderoso, te pedimos, ó Senhor, que a tua vontade se prevaleça em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Campanha da família, encerramos hoje com o tema Família Bem-aventurada. E eu escolhi esse texto das bem-aventuranças para explicar coisas que Deus requer de nós, ou quer de nós, para que nós sejamos pessoas felizes. Bem-aventurado, a tradução para bem-aventurança é feliz. Bem-aventurado, ou seja, o homem feliz é aquele que pratica justamente o sermão, ao qual Jesus, ele descreve aqui, nesses versículos aqui que nós lemos agora. Bom, a Bíblia, eu quero dar como introdução um outro texto, uma outra porção da palavra de Deus que fala sobre uma família que teve o seu momento de crise, mas que pela a sabedoria de Deus, eles conseguiram sobressair um momento ruim na vida deles. A Bíblia conta no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, vocês não precisam abrir, eu quero só resumir a respeito dessa história, que fala sobre uma mulher que se chama-se Abigail, e que agiu de maneira tremenda, que ela conseguiu salvar ou preservar toda a sua família, preservar toda a sua casa. A ação de Abigail, de uma mulher, levou a salvação de toda a sua casa. O que estava acontecendo aqui? Davi, como todo mundo sabe, ele já tinha
sido ungido rei, e ele tinha um pequeno exército, e ele estava acampado perto, ao redor das terras de Abigail, que era esposa de Nabal, também que era uma pessoa que tinha bastante posse, Nabal, e Davi estava ali, ao redor daquelas terras. Ele estando ali, ao redor daquelas terras, ele como um bom servo de Deus, um bom homem de Deus, ele protegeu as terras, sem ninguém pedir. Quando alguém tentava contra a terra de Nabal, ou pensava em invadir ou roubar a terra de Nabal, Davi estava ali e guerreava contra as pessoas, contra os inimigos que estavam tentando tirar a terra de Abigail e de Nabal. Mas num dado momento, é claro, acabou os recursos, os alimentos de Davi, e Davi então mandou um servo buscar alimento. É claro, ele foi buscar alimento aonde? Foi buscar com Nabal, que eram os donos da terra, porque afinal de contas ele estava acampado ali e estava defendendo a terra de Nabal. Esse servo, ele foi pedir então alimentos para Nabal, e Nabal negou. Falou: não pedi para você tomar conta, eu nunca quis que vocês estivessem aqui. Enfim, Nabal, ele foi egoísta, Nabal, ele não tratou bem, ele humilhou o servo de Davi, e Davi, quando ele fica sabendo disso, que o homem, ele foi contra, ele foi egoísta, ele humilhou naquele momento o seu servo, Davi fala assim: bom, então tudo bem, então vamos agora então guerrear contra Nabal, vamos invadir a terra de Nabal. E Davi promete uma coisa, ele promete que ele não iria deixar nem uma criança viva, ele iria entrar e ia devastar a terra, porque eles não eram merecedor da honra a qual Davi estava dando a eles, protegendo a eles naquele momento. Então Davi, sabendo disso, ele resolve: eu vou invadir a terra e vou destruir toda a família de Nabal e de Abigail. Quando Abigail fica sabendo disso, e eles já conheciam, não é que eles não sabiam quem era Davi, por isso que ele tratou mal Davi, não, eles já conheciam Davi, sabia que Davi era um homem em que Deus confiava, contra quem ele guerreasse, ele se saía vitorioso, porque Deus era com ele, ele já era conhecido, existia até cânticos no exército de Saul, enfim, e tinha uma história toda grande, e eu quero resumir isso. Mas Nabal conhecia muito bem quem era Davi, Abigail também conhecia muito bem, sabia o poder que tinha Davi naquele momento. Então Abigail, ela se levanta naquele momento, sem falar com Nabal, foi muito sábia, sem falar com Nabal, ela pega o servo ali e fala assim: olha, separa lá todo um monte de alimentação ali, e vamos falar com Davi. Então ela pega lá um monte de alimentos e vai em direção aonde Davi estava acampado, e vai conversar com Davi, e naquele momento entrega toda a alimentação para Davi, como se estivesse se humilhando, e estivesse pedindo perdão a Davi, pelo que o marido acabava de fazer com ela, e aquela ação então tocou o coração de Davi, e naquele momento então Davi voltou atrás, e ele não invadiu mais a terra de Nabal, ele não destruiu a terra de Nabal. Nabal conta a história que ele ficou muito bravo e veio a falecer, ficou tão nervoso que veio a falecer, de todo o acontecido ali que teve ali. E Abigail ficou viúva, e ficou viúva naquele momento, e o próprio rei Davi chama Abigail para ficar junto com ele, para viver junto com ele. Então nós vemos aqui a ação de uma mulher que levou a salvação e a preservação de toda a sua casa, de toda a sua família. Por quê? Porque ela foi sábia, porque ela compreendeu como ela deveria agir, porque ela estava atenta ao que estava ocorrendo, ela não ficou parada no meio de um problema. Ela poderia ficar sabendo do problema e ficar parada, e esperando alguma atitude de Nabal naquele momento, mas não, ela não esperou, ela se levantou, foi, e a sua atitude, ela preservou a sua vida e a vida de todos aqueles que estavam ali convivendo na terra
de Nabal. A atitude dela mudou isso. E nessa noite, nós precisamos também tomar muitas atitudes para poder preservar a nossa casa, para poder preservar a nossa família. Para tanto, então nós precisamos pensar quais atitudes que nós devemos tomar nessa noite, para termos a nossa família bem-sucedida, guardada, escondida com o Senhor, suprida pelas necessidades vindas de Deus. Como é que nós devemos agir no nosso dia a dia, para que nós não venhamos cometemos erro, como Nabal cometeu erro. Num momento de egoísmo, ele agiu de uma forma errada, que poderia levar à destruição da sua família. Como é que nós podemos agir dessa forma? Foi aí, nesse momento, em que eu pensei em falar um pouco sobre o Sermão da Montanha. Porque a Bíblia fala que a pessoa que age desta forma vai ser um bem-aventurado, vai ser feliz. Uma pessoa que leva isso a sério vai ter a sua família de maneira abençoada. Por isso que nós precisamos hoje compreender um pouquinho sobre o Sermão da Montanha e levarmos isso para a nossa casa. Porque levando isso para a nossa casa, nós vamos poder conviver melhor. Nós vamos poder conseguir conduzir os nossos lares à eternidade. Nós vamos poder contagiar não só a nossa família, mas todos os nossos parentes, os nossos vizinhos, a estarem também caminhando para a eternidade, porque essa é a vontade do Senhor. Aliás, esse é um legado que Deus nos deu, essa é uma ordem que Deus nos deu, que nós fôssemos e pregássemos a sua palavra, levássemos as boas novas e pudéssemos fazer discípulos e batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas para isso, primeiro, a palavra de Deus diz que nós precisamos governar bem o nosso lar. Porque se você não consegue governar bem a sua casa, como é que você vai poder fazer as outras coisas? Não tem como. Então, primeiramente, nós temos que aprender a governar as nossas casas, as nossas famílias, para podermos exercer isso fora também. Para isso, nós precisamos compreender e praticar a palavra primeiro, dentro da nossa casa, para depois levarmos isso fora. Ou ao mesmo tempo, contanto que nós conseguimos conciliar isso, para que os nossos exemplos, para que o nosso testemunho seja realmente um testemunho de quem vive dentro de uma família cristã. Um testemunho de quem verdadeiramente carrega a personalidade de Cristo, as características de Cristo ou os atributos de Deus. Mas para isso nós precisamos aprender primeiro dentro do nosso lar. O nosso lar talvez seja o lugar de aprendizado melhor que nós temos, para executar, para viver e para praticar toda a palavra de Deus. Então vamos lá, a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus, ele cita aqui, que é no versículo 3, que diz assim, que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que significa, o que vem a dizer, pobres de espírito? Pobres de espírito, resumindo bem, é reconhecer que nós não somos autossuficientes. Um pobre de espírito não quer dizer uma pessoa pobre. Muitos cometem erros ao falar de pobre de espírito, quando vão ensinar as outras pessoas, ou até pregar em púlpitos, dizendo que feliz é aquele que é pobre. E pobre, muitas vezes eles falam pobre de recursos mesmo. E na verdade, não é isso que diz o texto. O texto diz pobre de espírito. O que leva-nos a entender que pobre de espírito é uma pessoa que não se acha autossuficiente para ser levada a conseguir a sua própria salvação, porque aqui no caso aqui fala de salvação, fala no reino dos céus. Então um pobre de espírito é aquele que vai caminhar aqui na terra dizendo, eu não tenho sabedoria o suficiente,
e eu não consigo ir ao reino de Deus por minha própria inteligência ou pelas próprias práticas que eu faço no meu dia a dia. Ou seja, ele entra em total dependência de Deus. Ele entra em total obediência à palavra de Deus. Quando uma pessoa ela compreende a palavra de Deus, quando ela entende que ela necessita da presença de Deus para viver aqui nesta terra, para não errar aqui nesta terra, ela está dizendo que ela é pobre de espírito. Ela se coloca numa posição de submissão a Deus. E quando você coloca-se numa posição de submissão a Deus, você é um bem-aventurado, diz aqui Jesus. Bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Notem que para construir algo, para conseguirmos desenvolver algo aqui nessa terra, nós vamos sempre estar dependendo de quem? Do Senhor. Vamos estar dependendo da sua palavra. Vamos estar dependendo da capacitação do Espírito Santo sobre nós, para tomarmos todas as nossas decisões, para não errarmos, ou errarmos menos, para podermos ser conduzidos pela vontade do Senhor. Por isso nós devemos hoje nos colocar como esses que se dizem pobres de espírito. Ou seja, estarmos submissos à vontade do Senhor e obedientes à palavra do nosso Deus. Devemos ser capacitados e guiados pelo Espírito de Deus, e não capacitados e guiados pelo espírito do homem. É isso que nós temos que diferenciar nessa noite. Quando é Deus que fala, quando é o Espírito de Deus que nos conduz, e quando é o espírito do homem que nos conduz. Com certeza, o espírito do homem vai nos levar a fazer coisas erradas. Com certeza, o espírito do homem vai nos levar a cometer muitos pecados e sairmos fora da presença de Deus. É aí que nós temos que ficar atentos, porque o Espírito de Deus não vai fazer com que nós pecamos, mas o Espírito do homem faz com que nós pecamos. Por isso nós temos que estar atentos a por quem que nós estamos sendo conduzidos, por qual Espírito nós estamos sendo conduzidos. Por isso nós precisamos ter esse Espírito, o Espírito de Deus, nos conduzindo e tomando, ajudando-nos a tomar todas as nossas decisões. A Bíblia também fala que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Aqui, quando ele fala de choro, aqui não é que você tem que fazer aquele choro de sair lágrimas, aquela coisa toda que às vezes que as pessoas fazem, tal. Não precisa ser dessa forma. O choro, ele não precisa ser visível. O choro, ele pode ser um sentimento de tristeza dentro de nós. Talvez esse seja a maior expressão que Deus quer de nós, e não aquela externa, mas aquela interna que vem de dentro do nosso coração. Porque nós sabemos que um choro ele pode ser forjado, né? Nós sabemos que um choro ele pode ser mentiroso, mas um sentimento de dentro do coração, ele não é mentiroso. E a Bíblia fala aqui que aqueles que choram, e chorar aqui não é chorar somente pela sua causa, ou seja, puxa, não deu certo, então eu choro. Olha, eu esperava uma coisa e não aconteceu, então eu choro. Não é isso. Chorar aqui é chorar pela humanidade, chorar pelo pecado, pela imoralidade, pelas coisas que acontecem na terra que agridem a Deus, que agridem ao nosso Senhor, porque todos nós somos criação de Deus, e todos nós fomos criados com um objetivo, de adorar e de louvar ao Senhor. Então, quando nós vemos aí pessoas se matando lá fora, quando nós vemos pessoas aí fazendo maldade com outras pessoas, nós temos que sentir tristeza em nosso coração, nós temos que sentir indignados com isso, e nós devemos então chorar, porque Deus nesse momento também está triste, então nós precisamos chorar, e quem chora por estas causas vão encontrar consolo, diz a palavra do Senhor. Chorar aqui
não é chorar porque nós perdemos, mas chorar porque nós estamos vendo o mundo sendo conduzido para uma perdição, o mundo sendo conduzido para o inferno e não para a eternidade, como assim Jesus, como o nosso Deus queria. E para nós é difícil muitas vezes reconhecer os nossos erros. Para nós é difícil reconhecermos que nós pecamos muitas vezes. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas e nós não admitimos que fizemos coisas erradas. Porque chorar também, nesse caso aqui, não só pelo pecado do mundo, mas também chorar pelos nossos pecados. Ou seja, se arrepender. Quando nós erramos, nós devemos chorar pelos nossos pecados, porque o Espírito de Deus diz a palavra que Ele se entristece, e nós naquele momento devemos também nos entristecer naquele momento, e pedir perdão ao Senhor, e sentimos dentro de nós aquela dor, como se nós tivéssemos nos machucado naquele momento, e dizer ao Senhor, me perdoa, porque o que eu fiz estava errado, e isso é chorar. E naquele momento você vai ser consolado, com certeza, pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu falo que é difícil, muitas vezes reconhecemos que estamos errados, é porque muitas vezes fazemos coisas erradas e nem pedir perdão para Deus estamos pedindo. Sabemos que está errado, mas nós não choramos por aquilo. Muitas vezes por quê? Porque nós estamos ainda sendo conduzidos pelos desejos do homem. Estamos sendo conduzidos pela justiça do homem. Então, às vezes, nós praticamos as nossas próprias justiças, fazendo coisas erradas, e sabemos que está errado, e não nos arrependemos, e não pedimos perdão a Deus. Muitas vezes dizemos para nós mesmos, ou para as pessoas que estão ao nosso redor, dizemos assim, ele merecia isso. Eu sei que eu fiz errado, mas, puxa, também essa pessoa, olha o que ela fez. Ela merecia tudo isso que eu fiz. E, no entanto, o que o Senhor esperava de nós, não é essa a reação. Ainda que nós pecamos, ainda que nós fazemos errado, o Senhor espera que naquele momento nós levantemos a nossa cabeça, olhamos para o céu e dizemos, Senhor, me perdoa, eu não deveria ter feito isso. Se eu agredi alguma pessoa, eu deveria dizer ao Senhor, eu não deveria ter agredido. Ainda que aos seus olhos ele merecesse, mas aos olhos de Deus, ninguém merece ser agredido. Ninguém merece fazer a justiça com as suas próprias mãos. Ou seja, dar o troco com a mesma moeda, o mundo fala. E nós aprendemos isso. E é o que muitas vezes nós estamos fazendo hoje. Mesmo sabendo que é errado. Dar o troco com a mesma moeda. Quando nós deveríamos parar, reconhecer o nosso erro e dizer ao Senhor, Senhor, me perdoa, porque eu não deveria fazer isso. Feliz é o que choram, porque o seu coração será consolado. Você não precisa fazer a sua própria justiça. Você precisa somente chorar, entregar a Deus os seus caminhos. Diz também o outro versículo, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Existem pessoas que julgam a mansidão de forma errada. Muitas vezes as pessoas julgam a mansidão como pessoas que são fracas, pessoas que são covardes, pessoas que fogem de problemas, pessoas que não encaram a realidade. E esse tipo de julgamento, ele é totalmente errado. Porque manso significa, na Bíblia, ou em qualquer outro lugar, significa outras coisas. Manso, pelo menos aqui, à luz da palavra da Bíblia, significa alguém que conseguiu ter domínio próprio. A mansidão é sinal de alguém que conseguiu o fruto do Espírito Santo. A mansidão é fruto de alguém que consegue se dominar em todos os momentos da sua vida, que não age segundo o seu sentimento, que não age segundo as suas emoções. E quando eu falo que não age segundo o seu sentimento e segundo as suas emoções, eu não estou falando somente do momento de ira,
Não estou falando somente de um momento de tristeza, não. Eu estou falando de momentos que muitas vezes também comovem.